A mensagem de Deus para nós nessa noite, queridos, para abençoar o teu coração, ela tem como tema, para você que gosta de anotar, que você tem esse hábito de anotar, de fazer as suas anotações, isso é muito importante, isso serve bastante para o nosso, ajuda no nosso crescimento. Então anota aí. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso renovar a minha mente. Em outras palavras, eu preciso melhorar os meus pensamentos, eu preciso renovar a minha maneira de pensar, eu preciso pensar diferente. Queridos, você quer atingir resultados diferentes nesse ano de 2021? Você quer melhorar a sua vida? Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida? Amém? Então eu e você precisamos renovar a nossa maneira de pensar, precisamos renovar a nossa mente. A Bíblia diz, nós vamos ler nesse versículo aqui, aqui de Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Olha só o que a palavra de Deus diz para nós. Ela diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre digo, queridos, quando eu leio essa passagem, eu sou apaixonado por essa passagem. A gente ministra bastante sobre mente renovada, né, na integração. E às vezes parece um pouquinho, às vezes a gente traz, é recorrente falar sobre isso aqui na nossa comunidade, graças a Deus, né? Mas às vezes parece que fica um pouquinho longe, né? Um pouquinho difícil de a gente entender o que é isso, renovar a mente. E eu espero, com a graça de Deus, poder ser bem simples na aplicação dessa mensagem. E eu sempre, quando eu leio esse versículo, eu digo que existe uma vontade de Deus boa, agradável e perfeita para nós. Amém? Em todos os âmbitos da tua vida, neste ano de 2021, existe uma vontade de Deus, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para a tua vida. Amém? Você recebe isso? Concorda com esta palavra? Você concorda com a palavra de Deus? Recebe a palavra de Deus no teu espírito, no teu coração? Amém. É isso aí. Quando eu digo amém, eu concordo. Então existe uma vontade de Deus para nós. E é muito interessante, né, que as ministrações antecedentes, né, no começo desse ano, o pastor Roberto ministrou, o pastor Alírio ministrou semana passada, e elas são concernentes a isso, né? Eu e vocês nos instiga a experimentarmos, né, o que Deus tem para nós nesse ano, né? O pastor Alírio ministrou ali a respeito, né, o que esperar desse ano de 2021, né? O que esperar desse ano? O pastor Roberto, se eu não me engano, ele disse: o tempo é hoje, né? Viva agora, comece a viver. Não espere chegar lá, né, no final do ano e fazer as tuas resoluções e ver o que aconteceu. Não, seja um agente ativo na condução da tua vida. Não seja como lá o cantor de pagode, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você é o condutor da tua vida. Eu e você temos essa capacidade de conduzir a nossa vida. Amém? E quando nós falamos de mente renovada, nós estamos dizendo disso, que nós precisamos melhorar os nossos pensamentos. Porque muitas vezes, eu e você, né, muitas vezes não, consequentemente, né, com certeza somos atacados na nossa mente. Somos atacados na nossa mentalidade. Nós temos pensamentos que invadem a nossa mente e muitas vezes são pensamentos destrutivos. Pensamentos de derrota, pensamentos de medo, pensamentos que nos impedem de caminhar, de andar, de seguir adiante. E nós precisamos, então, mudar essa maneira de pensar. Precisamos colocar pensamentos bons na nossa mente. Amém? Queridos, tem uma imagem ali. Foi muito, muito legal. Hoje um irmão me mandou essa imagem e eu tenho que compartilhar ela com vocês. Olha só que coisa linda, né? Se você, deixa eu ver onde é que está o nomezinho dele ali. Ó, ele tem, artrópodes. Você sabe o que é um artrópode? Olha aí, ó, coisa linda. Já nós estamos aprendendo um pouquinho aqui também sobre esses insetos, né? Na verdade, essa palavra ali são vários serizinhos que têm essa nomenclatura, né? Mas essa abençoadinha ali é uma cigarra. Tá vendo que ela está trocando de como é que diz, né? De esqueleto ali, né? Ela está trocando ali do seu esqueleto, está trocando a sua roupa, está renovando a sua roupa, né? E olha só o que diz: por possuírem o corpo revestido por o exoesqueleto, os artrópodes
não crescem continuamente e, dessa forma, precisam trocá-lo algumas vezes para que consigam crescer. Meu Deus! Só com isso nós poderíamos já ir embora, né? Então, olha só, esse serzinho ali, ó, esse insetinho, para que ele possa crescer, ele precisa trocar aquela pele ali, aquele revestimento dele. Aquilo ali é uma bênção para a vida dele. É uma bênção para ele isso dali, por um certo tempo. Mas depois começa a ser um limitador. E na nossa mente é a mesma coisa. Existem coisas na nossa vida, existem ensinamentos para nós que são bênçãos, são proteção para nós. Assim como é a proteção para aquele ser. Mas vai passar um tempo, né, que nós precisamos passar essa fase, passar de fase, trocar de fase para que a gente possa viver e experimentar coisas novas. Se nós estamos lendo que no ano de 2021 nós podemos experimentar uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Assim como esse inseto, nós precisamos trocar. Às vezes nós estamos amoldados, né? É o que a palavra ali diz. Não se amoldem, não fiquem encaixotadinho, não se amoldem ao padrão do mundo. O mundo tem um padrão. E mesmo que você não escolha, naturalmente, isso vai nos moldando. Se a gente não cuidar, o padrão do mundo vai moldando a nossa forma de pensar. E não é muito difícil isso acontecer. Muitas vezes, né, escutamos coisas maravilhosas da parte de Deus para as nossas vidas, mas aquilo não encontra ancoragem na nossa mente, porque nós estamos cheios. Nós já estamos formatados muitas vezes com a maneira do mundo pensar. E aí a Bíblia diz para nós que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e a gente não acredita. Não é que a gente não acredita que você refute essa verdade, diga, não, eu não acredito nisso. Você acolhe, mas o teu coração não recebe isso. Isso não produz vida, porque a nossa mentalidade muitas vezes está comprometida, está amoldada, encaixotadinha, está na forma do mundo. Lembra lá do pão da vovó? A vovó amassava o pão, né? A mãe amassava o pão e ela pegava aquele pão e colocava numa forma. E aquilo era a forma do pão. O pão tem aquela forma, daquele jeito. E muitas vezes a nossa vida está assim. Estamos na forma do mundo. Estamos na forma do mundo. Nós pensamos como o mundo pensa e por consequência disso, nós agimos também, às vezes, na mesma forma, caminhamos na mesma toada do mundo. E é isso que o Senhor deseja mudar na nossa vida. Amém? Para que nós possamos experimentar coisas novas da parte de Deus, assim como ali o insetinho. Ele precisa experimentar coisas novas. Ele não pode ficar com aquela casca cobrindo ele. Por um tempo é bênção, é proteção. Mas ele precisa de tempos em tempos, para que ele possa crescer, ele precisa romper com aquilo dali. Diga assim, eu preciso romper com a minha velha mentalidade, com a minha velha forma de pensar. Eu preciso receber, através da palavra de Deus, uma maneira nova de pensar. Pensar conforme a palavra de Deus. Aquilo que a palavra diz que eu sou. Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Primeiro ponto aqui, queridos. Primeiro ponto diz assim, que é uma decisão pessoal. Mudar a mente, renovar os pensamentos é uma decisão pessoal. Você escolhe. Eu escolho. Amém? É uma decisão pessoal. É um erro acreditar que os maus pensamentos que pairam sobre a nossa mente, nós não temos controle sobre ele. Eu pensei, agora eu vou viver assim, pensando dessa forma. Não, nós podemos mudar, está no nosso poder mudar os pensamentos, mudar a forma de pensar. Está no nosso poder, você pode. Você não precisa dormir pensando numa coisa ruim, numa coisa negativa, e permanecer o dia seguinte todo com esse pensamento ruim na tua cabeça. Você não precisa. Eu sei que muitas vezes, né, nós passamos um dia inteiro pensando, isso não vai dar certo. Tem pessoas, né, que no domingo aqui,
recebe essa a ministração da palavra de Deus, participa do culto, é uma bênção, mas quando nós saímos ali da porta para fora, nós já somos surpreendidos com maus pensamentos. Eles invadem a nossa mente. Você não precisa chamá-los, ele vem. Os maus pensamentos, eles vêm. Mas você não precisa ficar com eles. Amém? Você não precisa ficar com eles. Você, com certeza, você já deve ter passado por isso. Sabe quando você tem uma impressão de uma pessoa? De repente, uma pessoa, você teve contato ali com uma pessoa, e aí você tem uma boa impressão dela. Mas num outro momento aconteceu alguma coisa, e de repente você ficou com um mau pensamento a respeito dela. Ficou com um mau pensamento, e acho que essa pessoa é meio assim, meio isso, meio aquilo. E aí o que acontece? Você precisa tirar isso da tua cabeça. Nós precisamos mudar isso. Nós não precisamos ficar com esse pensamento para sempre. Amém? Quando a gente pensa mal a respeito de um assunto, a respeito de uma pessoa, cabe a nós mudar isso. Queridos, anote aí. Pensamentos bons precisam ser inseridos constantemente na nossa mente. Eles não permanecem para sempre. Isso é muito importante. Pensamentos bons precisam de tempos em tempos serem inseridos na nossa mente, porque eles não permanecem para sempre. Mas de outra forma, os maus pensamentos, eles precisam ser mandados embora, porque sozinhos eles não vão. Que coisa terrível, né? Aquilo que é bom eu não consigo, ele não fica na minha mente para sempre, eu preciso estar renovando. Poxa, eu gosto do lado do meu irmão. Não, meu irmão é gente boa, eu amo ele. Meu irmão é gente boa, eu gosto dele. Você precisa renovar isso na tua mente. Eu sou filho de Deus, eu sou um amado do Senhor, eu sou uma bênção. Você precisa renovar isso, porque isso vai embora. Agora, os maus pensamentos, pensamentos de derrota, pensamentos errados que eu tenho acerca de outra pessoa, eu tenho que expulsar da minha mente, porque ele não vai embora sozinho. É um mal, ele não vai embora sozinho. Você sabe a história lá a história bíblica, né, que Jesus conta a parábola da semeadura? E ele diz que a semente, ela caiu lá num terreno, mas as ervas daninhas, elas sufocaram aquela semente. Então pensa que os pensamentos bons, eles são uma semente que nós plantamos, que nós trazemos para a nossa mente. Mas muitas vezes a erva daninha, ela toma conta da nossa mente. Os maus pensamentos abafam a boa semente. Você já reparou quando você faz lá a tua horta? Eu acredito que você, se você não faz uma hortinha, você já viu alguém fazer. Mas vamos imaginar assim que você costuma fazer a tua hortinha lá no quintal de casa. Você precisa plantar erva daninha? Precisa plantar? Não, ela vem. Ela vem sem ser convidada. Você vai lá, capina a terra, coloca lá as mudinhas lá das plantinhas que você quer. Dá uma semana, você vai lá olhar, a plantinha está desse tamanho e o mato está assim. Você não precisa, ele vem. Então, são os maus pensamentos, eles precisam ser mandados embora da nossa mente. Você precisa expulsar os maus pensamentos da tua mente, para que você possa renovar os teus pensamentos. E nós somos também responsáveis por trazer, implantar na nossa mente pensamentos bons. Os pensamentos bons precisam ser renovados, inseridos a cada instante, porque eles não permanecem. Mas os maus pensamentos, você precisa expulsá-los da tua vida, expulsá-los da tua mente, porque eles não vão embora sozinhos, eles precisam de um comando. Você tem que decidir, eu não quero mais pensar assim. Eu não quero mais pensar que eu sou um derrotado. Eu não quero mais pensar que eu não tenho mais jeito. Eu não quero mais pensar mal das pessoas. Eu não quero pensar mais negativamente. Mudar a mente, renovar a nossa mentalidade, é uma escolha nossa. Nós escolhemos. Está no nosso poder. Muitas vezes, queridos, dentro ainda desse ponto, muitas vezes, nós esperamos um milagre, né? Esperamos uma coisa extraordinária acontecer, como se... Isso é um mal, queridos. Muitas vezes, para mudar a nossa vida, para mudar alguma coisa na nossa vida, nós esperamos, de braços cruzados, esperamos que alguma coisa aconteça. Mas depende de nós. Muitas vezes esperamos isso, que alguma coisa aconteça, uma coisa extraordinária, como quem diz assim, eu vou na igreja hoje
e talvez alguém ore por mim, eu escute alguma coisa e pum, transforme a minha vida. Amém, querida, a palavra de Deus ela é poderosa. Mas saiba que eu e você temos que fazer a nossa parte. No que diz respeito a mudar, renovar os nossos pensamentos, nós precisamos fazer a nossa parte. Não espere que algo extraordinário aconteça. Mude você. Você é capaz de fazer isso. Aliás, está no teu poder. Quem é que pode implantar um pensamento bom no... Você sabe que a nossa mente ela é um campo de batalha. O reino das trevas, ele fica o tempo todo colocando mensagens na nossa mente. O tempo todo ele fica colocando pensamentos ruins em nossa mente. Nós precisamos combater isso. Assim como Cristo combateu o reino das trevas. Combateu as investidas de Satanás no seu pensamento. Toda a afronta do diabo, Cristo rebateu elas. Cristo enfrentou elas. E eu e você precisamos enfrentar. Está com um mau pensamento, o pensamento do dia de amanhã, amanhã, segunda-feira é dose. Segunda-feira não é fácil. Amanhã o bicho vai pegar. Isso é um mau pensamento. Sabe o que é que vai acontecer? Se você pensar assim, amanhã o bicho vai pegar. Vai ser difícil mesmo. Se você pensar que vai ser difícil, será difícil. E nós não estamos aqui falando, né, de pensamento positivo, de como é que diz ali, de astrologia. Não, nós estamos falando da palavra de Deus. Ela diz que para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário transformar a maneira de pensar. E isso cabe a nós. Diga assim, cabe a mim. Eu posso mudar os meus pensamentos. Aleluia, glória a Deus, amém. Coisa linda. Segundo ponto, queridos. Eu escrevi assim, ó, mente, mentalidade e comportamento. Vamos lá. Mente, mentalidade, comportamento. Queridos, não sou pretensioso, né, de entrar aqui no ramo que não é meu, né? Eu não entendo muito dessas coisas, né? A gente lê alguma coisa aqui, uma coisa lá, mas vamos pensar assim. A ciência diz, né, que a nossa mente, nós temos a nossa mente consciente e temos o nosso subconsciente. Então vamos imaginar dessa forma, que a nossa mente, ela é como se fosse esse copo aqui, a nossa mente é o recipiente. Ela recebe os pensamentos. Ela recebe os pensamentos. Tudo aquilo que eu e você pensamos vem na nossa mente. É o receptor de pensamentos, vamos dizer assim, é o recipiente, é o copo. E a água que está ali dentro são os pensamentos que nós estamos recebendo. Ok? E isso é a mentalidade. Então diz a ciência que quando a nossa mente consciente está cheia, ela enche de pensamentos, ela vai para o subconsciente. E sabe o que é mais importante nisso tudo? É que o subconsciente é aquilo que governa as nossas ações. Isso é muito forte, queridos. O subconsciente, ele é responsável pelo nosso comando, as coisas automáticas que nós fazemos. Nós fazemos naquilo, como você diz, eu estou no automático, né? Eu já não preciso mais pensar para realizar uma tarefa. Imagine dirigir. Pense, você se lembra quando você estava lá fazendo a tua carta de motorista? Você lembra as tuas primeiras aulas de volante? Você lembra como você tinha que mentalizar todos os movimentos? O instrutor, da minha época, né, eu que sou um pouquinho mais passadinho, a gente não tinha tantas restrições assim, né? E a gente, um tio, um parente mais velho, levava a gente lá para um terreno baldio, entregava o carro na tua mão e você ficava lá tentando dirigir para aprender a dirigir. Mas vamos imaginar que você foi diretamente numa autoescola para ter as suas primeiras aulas de volante. Não era uma coisa terrível? Você não tinha que mentalizar com antecedência, cada movimento. E, ora, você estava lá segurando o volante, o instrutor diz, agora troca de marcha, deu tempo da marcha, troca de marcha. E você tinha que olhar para o câmbio para trocar a marcha. Aí, não, tu engatou a quarta, engata, vai, e assim vai. Não era assim? Não, agora você tem que embrear, tem que pisar na embreagem. E você tinha que pensar, eu preciso pisar na embreagem, piso na embreagem. Daí, não, agora solta a embreagem e acelera devagarzinho. Não, acelera devagar. Era assim, era uma doideira. Por quê? Porque nós estávamos aprendendo, recebendo essas informações na nossa mente. Mas o tempo foi passando e você ficou hábil nisso.
E agora você está conversando com o teu esposo, com a tua esposa, está conversando muitas vezes até no celular, né? Você está ali e você dirige no automático. Ele gerou um comportamento, você não precisa mais pensar para dirigir, você não precisa mais pensar para trocar de marcha, você não precisa mais pensar para dar seta. Você está dirigindo e você está fazendo. Você está no subconsciente. Isso já é uma tarefa que está no teu subconsciente, você não precisa mais pensar para fazer isso. Então isso eu posso dizer como um exemplo de mentalidade. Isso é a mentalidade. E a mentalidade é responsável pelos nossos comportamentos. A mentalidade, ela diz quem você é o resultado. Amém? Eu e você somos o resultado da nossa mentalidade. Lembre-se, mente é o recipiente, os pensamentos que enchem a nossa mente, com o passar do tempo eles viram uma mentalidade. E essa mentalidade é que torna você quem você é. Isso não é muito difícil de entender, queridos, porque pense comigo, talvez você vai lembrar disso. Como é que você vai receber, como é que uma pessoa vai receber uma palavra de bênção, muitas vezes, né? De dizendo assim, a gente vem na igreja, teu líder de grupo familiar, o teu pastor diz assim, não, vai dar certo, cara, vai dar certo isso daí. Vai dar certo, você é uma pessoa habilidosa, você tem potencial. Você pode ser um grande empresário. Poxa, você é habilidoso. Mas imagine que de repente você veio de uma família onde o teu pai não foi bem sucedido. O teu avô não foi bem sucedido. O teu bisavô também não foi uma pessoa bem sucedida. E de repente você foi criado nesse ambiente e isso criou uma mentalidade. E você pensa, é verdade. Minha família sempre foi humilde, trabalhou de empregado e tendo para o sustento, para pagar o aluguel, para a gente colocar comida na mesa, tá bom. Aí vem alguém e diz que você pode vencer na vida, que você pode ser bem sucedido. Isso não entra. Isso não entra porque a mentalidade está ali formada. A mentalidade impede, como o bichinho ali, né? A mentalidade aprisiona, né? A nossa capacidade de absorver coisas novas. Coisas que podem transformar a nossa vida. Você imagina quantas pessoas que inventaram as coisas mais extraordinárias, talvez as coisas que você tem no braço, um belo relógio, um tablet, enfim, quantas pessoas talvez foram desacreditadas, mas elas não deram bola para os maus pensamentos, elas não deram bola talvez até pelo estado, a família de onde ela veio, pela maneira como ela foi criada, pelas circunstâncias aonde ela foi criada. E elas permitiram colocar pensamentos de vida, elas permitiram colocar pensamentos de vitória, de conquista, de avanço. Sim, eu sou capaz de fazer isso. Sim, eu sou capaz de desenvolver isso. Sim, eu sou capaz de ser um bom empresário. Sim, eu sou capaz de ser um bom marido. Sim, eu sou capaz de ter uma família. Sim. Mente, mentalidade e comportamento. Olha só o que diz Salmos 1, versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Eu controlo a mente consciente, eu controlo. Aquilo que eu alimento a minha mente torna uma mentalidade. Quanto mais pensamentos, lembra o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, olha, daquilo que a boca está, aliás, daquilo que o coração está cheio, a boca fala. Não é assim que a Bíblia diz? E aí a gente já usou esse exemplo outras vezes aqui, mas tu imagina, né? A gente que gosta de futebol, por exemplo. Então, se você estiver bem antenado do Campeonato Brasileiro e de todas as ligas e copas que existem por aí, você talvez, se você for uma pessoa que goste muito de futebol, o que acontece? Você acaba falando bastante sobre futebol. Se você gosta do universo das motos e você está mergulhado nesse universo, você fala sobre isso. Constantemente você vai falar sobre isso. Se você gosta de um outro esporte, consequentemente, você vai falar dessas coisas, porque você está, né, você vai conversar com o pessoal da música, até engraçado, né, quando a gente está nos grupos familiares, né, aonde está mesclado, ali tem pessoal da música que de repente participa daquele mesmo grupo, mas tem outras pessoas que não fazem parte do grupo da música. É o que acontece, tem dois lá que fazem parte do Ministério de Música, nós estamos conversando de alguma coisa, lá está o pessoal da música, lá, daí até o pessoal brinca, ó, a reuniãozinha do Ministério da Música. Por quê? Porque essas pessoas falam daquilo que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Você
para com os músicos, eles estão falando de música. Comprei esse instrumento, essa guitarra é assim, esse violão é assim, isso é assim, nós temos que cantar desse jeito, vamos fazer isso. É o coração. A boca fala do que está cheio o coração. É a minha mentalidade. Ao contrário também, de repente uma pessoa negativa, uma pessoa que passa por reveses, e ela tem constantemente a negatividade na sua vida, ela fala disso. Não vai dar certo. É uma crise mesmo. Vocês estão falando aí de um ano extraordinário, mas que ano com coronavírus? Que ano extraordinário que pode ser? É a mentalidade. É a mentalidade. Como que vai ser um ano bom se nem a vacina ainda pode garantir alguma coisa? Como que pode ser um ano bom? O pastor olha para mim, não vou falar nada, pastor. A vacina é boa. Não tem tratamento para isso, não tem tratamento para aquilo. Olha o governo, olha as atrapalhadas do governo, olha só o mundo, como é que está, como que vai ser um ano bom? Tem pessoas que têm os pensamentos negativos, é uma mentalidade. Ela não consegue ver coisa boa. Agora vamos pensar o seguinte, queridos. Eu sei que em algum momento aconteceu algum revés no ano passado. E quando a gente fala a respeito nós aqui na igreja incentivamos bastante, né, a você fazer o seu planejamento de vida, sempre planeje o seu ano. Planeje a sua casa, planeje lá você como marido, né, marido e esposa, vocês como cônjuge, planeje lá a sua vida. Tenha o seu planejamento para a família, tenha o planejamento de crescimento pessoal. Faça planos para você ser para a sua empresa crescer, para os seus negócios irem adiante. Faça planos em todas as áreas da vida. Planeje. É importante fazer planos. E a gente sempre incentiva as pessoas a fazerem os seus planejamentos. E aí a gente pensa assim, mas como que vai ser, como que é isso? Como é que, o ano de 2020, por exemplo, né? Você planejou, talvez você planejou muitas coisas. Parte delas, com certeza, deram certo, talvez algumas não aconteceram. Ninguém fez planejamento, né, de acontecer isso que aconteceu. Ninguém planejou, né? Não estava lá nas nossas escritas, né, no nosso planejamento. Ninguém colocou uma pandemia. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é um revés, isso é algo que aconteceu. Aconteceu. Nós não conseguimos impedir isso. Mas quantas pessoas, eu te dou certeza, se você conversar com 20 pessoas aqui da igreja, pelo menos 20 pessoas, pensei isso agora, mas converse com 20 pessoas, ele vai dizer que em alguma área da vida dele, ele foi abençoado. Eu tenho certeza. Ele vai dizer que em alguma área da vida dele, foi o melhor ano da vida dele. Queridos, eu posso dizer, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, o ano de 2020 foi o melhor ano. Foi o melhor ano para mim. Foi o melhor ano. E muitas pessoas aqui da igreja, pessoas que a gente tem contato, a gente percebe que foi também um ano muito bom para suas vidas. E com isso nós não estamos dizendo que nós não passamos por apertos, que nós não ficamos com medo. Sim, aquelas primeiras semanas ali a gente ficou assim, meu Deus, e agora? O que é que nós vamos fazer? Só que nesse ano que foi um ano dessa coisa monstruosa que aconteceu, foi um ano que nós viemos para cá, reformamos uma igreja em pleno começo de pandemia. Nós começamos do nada aqui, isso aqui era uma pena não ter lembrado disso, não eu teria mostrado as fotos de como era e você vê a beleza que está. Foi um ano de Covid-19. Foi um ano de lockdown. Foi um ano de parada. Foi um ano difícil. E nós conseguimos isso. Estou dando um exemplo. Como eu falei, na minha vida, lá nos meus negócios, também, muitos irmãos aqui, tremendamente abençoados. É lógico que outros passaram por algumas dificuldades aqui e ali. Mas o que eu quero dizer é que todos vocês estão aqui. Todos vocês estão aqui com perspectiva, com expectativa de um ano melhor. Por quê? Porque a palavra de Deus transforma as nossas vidas. Porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa mente. Por isso nós estamos aqui. Nós não somos negativos. Como dizem, né? Nós somos aquele que faz do limão a limonada. Amém? É isso, Deus tem essa capacidade sobre a tua vida. Mente, mentalidade e comportamento. Nós temos a nossa mente, conforme nós recebemos os pensamentos, e nós abrigamos esses pensamentos, e isso se torna uma mentalidade. E como eu disse, é por isso que muitas vezes você conversa com a pessoa, ela é totalmente negativa, porque ela
armazena nos seus pensamentos essa negatividade. E às vezes a gente diz assim, a pessoa pode dizer, você não sabe da minha vida. Eu sou negativo porque as circunstâncias da minha vida são assim. Minha vida é ruim, por isso eu sou uma pessoa negativa. Mas, queridos, eu te dou certeza que a vida não pode ser boa mesmo com negatividade. Nós não podemos, nós não somos, nós temos que alterar a nossa circunstância e não permitir que ela nos altere. Nós é que precisamos mudar as coisas à nossa volta e não ser influenciados por ela. Amém? Vamos adiante então? Mudar a mentalidade transformará a minha vida. Isso é tremendo, queridos. Mudar a mentalidade transformará a minha vida. Amém? Mudar a forma de pensar vai transformar a sua vida. Você recebe isso? Mude a tua maneira de pensar e você vai transformar a tua vida. Existe uma área que de repente você se sente derrotado? Existe uma área na tua vida que de repente você diz, poxa, por que isso? Mais um ano assim? Mais um ano desse jeito? Mais um ano no meu casamento desse jeito? Mais um ano dos meus negócios dessa forma? Mais um ano as minhas finanças assim? Talvez você pense assim. Talvez existam áreas das nossas vidas que nós precisamos mudar. E mudar a nossa forma de pensar vai alterar totalmente, vai transformar a nossa vida. Você quer ter resultados diferentes? Pense diferente. Cuide dos teus pensamentos. Cuide dos teus pensamentos. Coloque coisas positivas, coisas boas, pensamentos bons, e isso vai transformar a vida. Dificilmente, queridos, nós vamos mudar alguma coisa se nós pensamos negativamente. Dificilmente alguma coisa vai ser mudada em alguma área da nossa vida se eu não abrigar pensamentos bons a respeito disso. Como que alguém pode ir adiante nos estudos se ela pensa que ela não é inteligente? Se ela acredita que ela tem dificuldade no aprendizado? Como que ela vai adiante? Como que alguém pode empreender um negócio se ele observa as coisas à sua volta e ele vê o mundo do jeito que está? Como que um pai de família pode educar os seus filhos se ele der bola para o curso desse mundo? Como que alguém pode educar o seu filho e esperar coisas boas? Como que alguém pode colocar um filho no mundo, como dizem, né? Como que alguém pode dizer assim, eu quero ter filhos, se ele não mudar a mente? Porque senão você olha para o mundo à tua volta e diz, como é que eu vou colocar uma criança no mundo? Olha que mundo doido que eu estou vivendo. Mas, queridos, o mundo ele já foi assim em outras épocas. O mundo ele sempre será. Por isso que a Bíblia diz, isso está escrito aqui talvez há mais de 2000 anos. Essa passagem está escrita dizendo, transformem-se pela renovação da vossa mente. Não se conforme com o mundo. Isso está escrito há muito tempo. Então é porque o mundo já era doidão lá. O mundo já era assim, com algumas coisas diferentes, umas assim, outras assado, mas o mundo, ele é desse jeito. E nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa viver fora do sistema do mundo, ainda vivendo no mundo, mas vivendo fora da influência deste mundo. Da influência deste mundo nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, na nossa forma de pensar. Josué 1:8 diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que coisa tremenda. Está dizendo o seguinte, medite na palavra de Deus. Eu preciso mudar a minha mente. Mudar a minha mentalidade transforma a minha vida. De que maneira? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para alterar, transformar a minha mente. E dessa forma eu vou ter um comportamento diferente. Quando eu mudar a minha mente, eu terei um comportamento diferente. E isso vai dar um resultado diferente na minha vida. No final das contas, você já viu quando você quando você vai descrever, se alguém pedir assim para ti, descreve a tua esposa.
Descreve o teu marido. Descreve aquele teu amigo lá, fulano de tal. Descreve ele. Como é que você faz isso? Provavelmente você vai dizer, meu amigo lá é uma boa pessoa, é um cara esforçado, né, gente boa, um companheirão, um cara fiel, gente fina. Você descreve baseado no comportamento da pessoa. Como nós falamos anteriormente, então é mente, mentalidade e comportamento. Então, quando eu mudo a minha mentalidade, eu transformo a minha vida. O meu comportamento é outro. Amém? Quando você escuta uma palavra de Deus dizendo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você recebe, porque você mudou a sua maneira de pensar. Para você experimentar as coisas boas do reino de Deus, você precisa mudar o pensamento. Eu e você precisamos mudar o pensamento para que a gente possa experimentar as coisas boas que Deus tem para nós. Nesse ano de 2021, você e eu precisamos mudar a nossa forma de pensar para que nós possamos experimentar o bem que Deus tem para nós nesse ano. Sem a mudança de mente, sem mudar o nosso pensamento, sem colocar pensamentos bons na nossa cabeça, na nossa mente, como vamos experimentar as coisas boas que Deus tem? Como vamos enxergar coisas boas mesmo em tempos de dificuldade? Mudar a mentalidade transformará a minha vida. Alimentando a minha mente com a palavra de Deus, essa é a chave, esse é o caminho. E olha que coisa interessante aqui, fale o que você quer, fale o que você quer ver, e não o que você está vendo. Isso é muito importante, queridos. Fale o que você quer, fale o que você quer ver, e não o que você está vendo. Quando Deus criou a terra, a Bíblia diz o seguinte, que Deus disse, Ele declarou, Ele viu a terra, e Ele não descreveu a terra. Ele não disse como a terra estava. Ele não disse o caos que a terra estava. Ele simplesmente disse, haja luz. Ele simplesmente disse, haja separação das águas, que os mares sejam criados, que o céu seja estendido, que as aves sejam criadas, que as árvores, que as plantas surjam. Foi isso que Deus disse. Deus não falou do que Ele estava vendo. Ele não relatou o que Ele estava vendo, o caos e a desordem da terra. Ele falou o que Ele queria ver. Ele queria ver as coisas. Ele queria ver as plantas. Ele queria ver o mar. Ele queria ver os rios. Ele queria ver a sua obra. E Ele falou da sua obra. Querido, você e eu precisamos parar de tagarelar sobre coisas ruins que nós vemos. Olhamos para o nosso cônjuge e nós não falamos aquilo que nós queremos ver nele. Nós falamos a falha que ele tem. Minha mulher é assim. Minha mulher é relaxada, não faz as coisas direito. O meu marido é um tolo. Meu marido nunca vai dar nada na vida. É isso daí mesmo. É isso que nós falamos. Falamos aquilo que nós estamos enxergando. Falamos aquilo que está à nossa volta. Mas Deus não fez isso. Deus falou o que Ele queria ver. O que você quer ver? Você quer ver uma esposa diligente? Fale isso. Declare essa palavra. Você quer ver um marido melhor? Fale isso. Declare isso que você quer ver no teu marido. Declare nos teus negócios. Você vai ficar falando mal a vida inteira dos teus funcionários? Às vezes a gente é tentado a fazer isso. Meus funcionários são assim. Não adianta, já falei isso para ele. Não adianta de nada. Isso aí não adianta mais falar para ele. Meu patrão mesmo é um... Meu patrão é um... Não... Meu patrão é ruim. Só pensa nele. Só quer tirar o meu couro. Você fala o que você está vendo. Você não fala o que você quer ver. Então, nesse ano, queridos, de 2021, nós precisamos mudar a nossa mente. E nós precisamos falar aquilo que nós queremos ver. Crie as coisas, crie circunstâncias melhores, crie coisas melhores. Você pode fazer isso. Fale daquilo que você quer ver e não do que você está vendo. Queridos, nós possuímos aquilo que nós confessamos. O que nós falamos a respeito da salvação? Aquele que confessa o Senhor Jesus. Nós confessamos a salvação, nós possuímos a salvação. Nós confessamos, declaramos com os nossos lábios as promessas de Deus para a nossa vida e nós vivemos as promessas de Deus para a nossa vida. Então, para de falar tudo o que está na tua cabeça. Para de falar tudo o que vem na tua mente. Segure um pouco. Pensou errado a respeito de alguma coisa? Segure esse pensamento. Transforme numa coisa boa e aí fale. Amém?
E para terminar, queridos, eu vou dizer mais uma coisa. Espere sempre o melhor. Amém? Você escutou? Espere sempre o melhor. Espere sempre o melhor. O Pai tem coisas boas para você. Amém? Receba isso no teu coração. Mateus 9:23 diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Espere sempre coisas boas. Tenha fé, não limite a sua fé. Nós limitamos muitas vezes a nossa fé com aquilo que nós falamos, com os pensamentos ruins que nós temos. A Bíblia fala algo positivo sobre as nossas vidas, vem um pensamento ruim e a gente diz, mas não é para mim. Isso acontece lá para o outro. Acontece para o Ivan, não acontece para mim. Acontece para o Mário, mas não acontece para mim. Você recebe algo positivo da parte de Deus, uma bênção, uma promessa de Deus, uma liberação profética sobre a tua vida, tu diz, isso acontece para outro, para mim não acontece. Então espere, tenha fé, não limite as coisas, tenha fé. Uma pessoa com a mente renovada tem expectativas positivas no topo da sua mente. Alguma coisa deu errado, você diz, mas Deus tem algo para mim. Deus tem algo para me mostrar a respeito dessa situação. A pessoa que tem a positividade, que tem a sua mente renovada, ela sempre pensa, ela sempre tem expectativas boas a respeito das coisas. Deus tem sempre o melhor para mim. Deus está me livrando de alguma coisa. Ali na frente eu verei o melhor de Deus para a minha vida. Eu experimento esse ano o melhor que Deus tem para mim. Eu recebo o melhor de Deus para a minha casa. Eu recebo o melhor de Deus para a minha vida. E uma coisa, queridos, muito importante. Seja esse ano a melhor versão de você mesmo. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!